Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pedimos mais uma vez licença para adentrarmos a sua casa, o seu lar, talvez o seu trabalho, porque estamos aqui fazendo o ID do Senhor, proclamando as boas novas de salvação e também vamos orar por você e por toda a sua família. Mas hoje nós vamos falar sobre um ditado popular que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. E aí, o que você acha? Geralmente nós pensamos e acreditamos que o correto, aquilo que é certo, está com a maioria, A decisão da maioria, somos democráticos, Quando a gente faz uma votação, é a maioria quem decide, realmente. Só, amados, que nós vamos ver na Bíblia Sagrada que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Então fique conosco aqui até o final e eu tenho certeza que você terá grandes surpresas. Eu sou a pastora Vanderlei, eu sou apaixonada por Jesus e fascinada pelo estudo da Bíblia Sagrada. Aleluia, graça e paz, queridos, queridas, sejam muito bem-vindos aqui a esse canal, a esse momento tão maravilhoso. Eu sou o pastor Marinaldo e juntos nós estamos aqui para orar e abençoar a sua vida, Desde já eu quero pedir para você preparar aí um copo com água, uma garrafa, e aí no final nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Deus consagre essa água. Também nós vamos orar pela sua família. Amém. Louvado seja Deus. Você que tem assim, um pedido de oração, você pode pedir que nós vamos clamar aquele que pode tudo e todas as coisas, Ela apontou aqui porque ela está aqui, ó, com um caderno de oração, onde é anotado aqui os pedidos. Isso. Louvado seja Deus. E no final a gente ora para abençoar a tua vida. No final nós vamos estar orando, pastora, por pessoas enfermas. Sim. A gente sabe, que tem muitas pessoas doentes, muitas pessoas internadas. É verdade. E nós vamos estar clamando aquele que pode tudo e todas as coisas, ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Inclusive, irmãos, vocês observam que eu já não estou anotando os nomes no horário, no momento aqui do programa, porque antes eu ficava muito distraída, eu prestava atenção na leitura, na palavra, na ministração, ou eu ficava aqui anotando os nomes. Então, como é que eu estou fazendo? Depois, quando termina o programa, eu leio todos os comentários, inclusive eu deixo um like aí para você, ainda deixo um coração. Comento junto com vocês, dou a paz do Senhor para os irmãos, Então, assim, nós interagimos, a gente conversa. Esse espaço que está aqui abaixo, comentários, é um espaço para você escrever, para você colocar aí a paz do Senhor, dar bom dia, boa tarde, tirar as suas dúvidas. Esse espaço aqui embaixo, comentários, é também para você escrever os seus pedidos de oração, Qual é a área da sua vida, por quem você quer pedir oração. Amém, irmãos? Então, utilize esse espaço dos comentários para fazer o seu pedido de oração, e aí depois eu leio tudo e anoto, sabe? Então tá tudo registrado aqui, é o nosso caderno de milagres. Eu também peço que você deixe o seu joinha, o seu like, porque ajuda demais na divulgação do nosso canal, Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, ou já vem acompanhando e ainda não se inscreveu, Então se inscreva aí no nosso canal, Todos os dias ao meio-dia nós temos aqui uma programação. E envie essa palavra para alguém que você ama, Sempre nós estamos aqui com uma palavra de edificação, com uma oração. Então, coloque aí no seu status do WhatsApp para que essa mensagem para você também fazer o ID do Senhor, ministrando a palavra de Deus para outras pessoas. E nós vamos começar no primeiro livro da Bíblia, Que é o livro de Gênesis. Isso. Queridos, nós vamos estar lendo em Gênesis, capítulo 11, e a partir do versículo de número 4. Pastor, vamos relembrar aqui que o nosso tema hoje é: a voz do povo não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Nesse evento aqui, do capítulo de número 11, vamos contextualizar, porque a gente vai ler só o versículo 4. A gente vai observar aqui, Já tinha acontecido ali a arca de Noé, Já tinham saído, Noé e os seus filhos, Sem, Cão e Jafé. E Deus deu uma ordem. É importante que a gente traga essa informação, Noé tinha 3 filhos, casados. A terra precisava ser repovoada, não é verdade? Isso. Então, Deus tinha dado uma ordem que era para esses filhos de Noé se espalharem pela terra, povoarem a terra. Esse grupo aqui do capítulo de número 11, são os descendentes de Cã, ou Cão, depende da versão, Cã ou Cão, que é filho de Noé. Esses descendentes de Cã, descendentes de Noé,
decidiram fazer uma coisa que não agradou a Deus. Se juntaram todos a uma só voz. Olhe que a voz do povo não é a voz de Deus. E eles tomaram uma decisão errada. Então, irmãos, cuidado. Quando vocês ouvirem assim muita gente, aquele ajuntamento, vamos fazer isso, e aí lá vai você, igual a Maria vai com as outras, a gente tratou disso no vídeo de ontem, né, da ovelha que vai com as outras. Cuidado, você tem que refletir, será que isso que as pessoas estão querendo fazer, será que é o certo? E o que é que diz aí, pastor, então, no versículo 4? Então disseram, né, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu. Tornemos famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então a gente observa aqui, irmãos, que agora eles desobedeceram o comando do Senhor. Se uniram. Eles se uniram ali para construir uma torre e uma cidade forte. A gente observa aqui que eles falam que queriam construir uma torre para que chegasse até o céu. A gente sabe, que jamais essa torre iria chegar até o céu. Isso. A gente sabe também que Deus não permitiu, não foi por causa disso. Entende, queridos? Mas esse tema que nós estamos trazendo hoje, que a voz do povo não é a voz de Deus, porque a gente vê aqui que, aleluias, eles, o povo, se reuniu e falaram uma só voz. Por quê? Porque eles falavam uma só língua, então, o mesmo idioma. Então todos entendiam ali, Isso. sabiam o que é que eles estavam construindo. Exatamente. Olha só, irmãos. Construir cidade não é pecado. Não. Construir torre não é pecado. Não. A gente observa aqui que eles estavam orgulhosos. Eles queriam fazer uma construção para fazer o seu nome famoso. Então eles queriam um destaque, né? Só que, além disso, não era uma fama normal. Eles queriam tocar o céu. Então, observe a presunção deles. Na verdade, é uma presunção. Indiretamente aqui, eles estão atacando a divindade. Só que vem um agravante junto com isso. Eles dizem, olha, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. É uma nítida desobediência à ordem de Deus. Deus tinha dito que era para eles se espalharem e povoarem a terra. Aí eles disseram, não, a gente não vai se espalhar, não. Nós vamos ficar aqui todo mundo junto, né? Nós vamos construir uma grande cidade, vamos fazer uma torre que chegue no céu e vamos nos tornar famosos e poderosos. Então, observe. Um grande grupo se uniu a uma só voz. A Bíblia diz que era uma só voz. A voz do povo. Agora, essa voz do povo aqui foi a voz de Deus? Não Responda. foi a voz de Deus. Escreva aí, né? Nós estamos aqui dizendo que não. Escreva aí. Não foi a voz de Deus, né? E, queridos, muito cuidado quando você segue as multidões. Segue as multidões, a gente observa aqui que eles estavam, todos unidos, quer queira ou não, eles estavam, nessa união, só que era para fazer aquilo que não agradava ao Senhor. Exatamente. A união não pode ser, queridos, para fazer aquilo que desagrada ao Senhor, não. Entende? Quando Deus viu a palavra do Senhor, diz que isso desagradou ao Senhor. Porque realmente, desde lá do início, Deus falou para que eles povoassem a terra. Sim. Se multiplicassem. E tudo isso que eles estavam fazendo ali era porque eles estavam ouvindo a voz do povo e não a voz de Deus. Isso, exatamente. Amados, olha só. O nosso propósito, sempre que a gente traz aqui uma reflexão, é para que você possa aplicar para a sua vida. É para que você diga assim, ai, que bom que eu estou ouvindo essa palavra, né? E nós somos tendenciosos à influência. Eis aí o problema. Quando você ouve uma pessoa só falando, ou duas pessoas falando, ou três pessoas falando, você ainda fica assim, meio resistente. Mas imagine aí no seu trabalho, se todo mundo chegar a um acordo, se unirem, aqui tá falando muito de união, né? Imagine se todo mundo aí no seu trabalho, resolverem se unir para fazer alguma coisa que, entre aspas, até pareça certo. Porque, olha só, se a gente não estivesse aqui explicando, se esse versículo fosse um versículo isolado, você iria concordar. Por quê? Porque o povo, você poderia dizer assim, nossa, que povo trabalhador, sabe? Que povo determinado, que povo valente, que povo forte. Se a gente pega esse versículo aqui, em um outro contexto, seria maravilhoso.
né? As pessoas se unirem para trabalhar, para construir, para realizar, inclusive para ficarem juntos. Ficarem juntos. Só, queridos, que não vai dar certo se essa união toda desagradar a Deus. A gente pode ver, por exemplo, no carnaval. Né? Multidões de pessoas ali atrás do trio elétrico ou na escola de samba. Multidões e multidões. Agora eu lhe pergunto, está agradando a Deus? Está? A gente observa, queridos, que no versículo 5, o Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor, olha só o que o Senhor disse, né? O povo é um, olha só, o povo é um e todos têm uma só língua. Ou seja, todos estavam falando uma só língua. A gente traz essa parte aqui, essa parte do versículo 6, irmãos. A gente observa que o povo falava só uma língua. Ou seja, só existia um idioma. Naquela época só havia um idioma. Não é como hoje, que tem português, inglês, espanhol. Não, era um idioma só. Mas se a gente trouxer para nossas vidas hoje, para a igreja do Senhor, se a gente está na igreja e a gente ali, todos reunidos, todos ali em uma só fé, em uma concordância, louvado seja Deus, todos nós ali obedecendo a palavra do Senhor, entende? Tudo vai dar certo. Se a gente viver em comunhão, em concordância, observe que as coisas estavam indo, entende? Até mesmo eles fazendo aquilo ali, né, que desagradava ao Senhor, mas até então, quando todos estavam ali, entendendo, né, o que o outro falava, as coisas davam certo. Quando a gente entende, né, o que vem de lá para cá, uma pregação, uma palavra, um conselho, entende? A Bíblia diz que a igreja primitiva, ela crescia porque eles viviam em união. Eles viviam, né, todos eles viviam em união, em comunhão, aleluia, então Deus dava o crescimento. Só que, na parte B, Deus diz assim, ó, começam a construir a torre, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer, né? Então, a gente observa, irmãos, que todos eles que estavam ali, né, nessa mesma concordância de construir essa torre e essa cidade, não era a mesma voz de Deus, não era aqui da permissão do Senhor. E muitas vezes a gente observa, vou trazer para nossas vidas, nós vamos ter, né, esse ano, a eleição política. E às vezes tem aquele que está lá embaixo, aí a pessoa pensa assim, olha, fulano não vai perder mesmo, então eu não vou perder o meu voto. Vou votar para aquele que tem mais votos. Tá certo isso? Não tá. Está na frente nas pesquisas. E a pessoa pensa, eu não vou perder o meu voto. Ou seja, é influenciado pelas pesquisas. Porque, na verdade, ainda não teve eleição, a gente não sabe quem vai ganhar. Né? Então, assim, a maioria vai votar em fulano, eu vou votar também. Só que, às vezes, esse fulano, que a maioria vai votar, é alguém que não é da vontade de Deus. E a pessoa pensa assim, olha, eu não vou perder meu voto, fulano vai perder, mas não é assim, entende? Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Muitas vezes Deus quer, queridos irmãos, né, que um outro ganhe. Exatamente. Mas a gente, influenciado por outras pessoas, a gente vai e vota naquele que está na frente. Vocês estão entendendo? Exatamente. Por isso que nós trouxemos aqui esse tema. Olha só, queridos irmãos, sejamos atentos. Às vezes a gente pensa que aquelas boas intenções. Tem um ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. É por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia Sagrada. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Porque também as leis, né, no nosso país e em outros países, as leis estão aprovando coisas erradas. Né? E a gente está se vendo em uma situação que aquilo que era errado, agora está sendo aceito como certo pela voz do povo, e aquilo que é certo na palavra está sendo visto como errado, né? Então, nós estamos aqui na direção do Divino Espírito Santo para mostrar para os irmãos que, embora eles estivessem trabalhando e aparentemente estava dando tudo certo, mas nem sempre aquilo que está dando certo é porque Deus está concordando, que Deus está gostando. Falou da política, não significa que todas as vezes que determinado político ganha a eleição, não quer dizer que ali foi feita a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? E o versículo 6 termina como, pastor? No versículo 6 diz assim, ó, disse o Senhor, o povo é um e todos têm uma só língua. Começam a construir a torre. Agora não haverá restrição para tudo que eles
intentarem fazer. Isso. Ou seja, essa união, Deus ele não está falando que é errado ter união. Não. O que Deus está trazendo aqui o alerta é quando as pessoas se unem a uma só voz para fazer o que desagrada ao Senhor, né? Então a voz do povo não é a voz de Deus. Inclusive foi nesse evento aqui que Deus mudou as línguas, colocou um idioma na boca de cada um, né? E ali eles não se entenderam mais. Imagina assim, um falando português, o outro inglês, o outro espanhol. Então imagine, eu pedia caneta e ele me dava copo, né? Um pedia martelo, o outro trazia tábua. Um pedia prego, o outro trazia pá. Eles começaram a discutir porque não estavam mais falando a mesma língua, deixaram de ter a mesma voz e aí sim se espalharam. Se espalharam, porque a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste, né? Então o que acontece? Eles nem terminaram de construir a torre, que era a Torre de Babel, que Babel significa a confusão das línguas, né? Então assim, nem terminaram de construir aquele intento grandioso e eles tiveram que se espalhar sobre a terra, né? Porque era essa a vontade de Deus. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. O segundo fato que nós podemos trazer aqui na Bíblia Sagrada é um fato ilustre e também pagaram um preço terrível, né? Nós veremos aqui, né, no livro de Números, no seu capítulo de número 13. Irmãos, eu vou contar assim o contexto. O capítulo 13 de Números começa com o próprio Deus falando para Moisés para escolher 12 príncipes, um príncipe de cada tribo de Israel, e enviar esses 12 príncipes, né, ali para Canaã, para observarem a terra, porque eles iriam entrar lá. Olha só a informação. Deus já tinha dado a terra. Era para eles irem lá espiar, para estarem preparados. Vou dar um exemplo, pastor. Pastor, se a gente for viajar, por exemplo, em pleno inverno, se a gente mora aqui na Bahia, viu, irmãos? Se a gente for viajar no inverno para São Paulo, a gente não tem que ir preparado? Tem que ir preparado. A gente tem que usar o quê? Sabe que o clima é diferente, né? Isso. Então a gente tem que ir preparado, preparar capote para vestir por causa do frio. Isso. Quando também vem de lá para cá, a gente sabe que o clima aqui, né, é um clima quente, totalmente, né, diferente. Exatamente. De São Paulo. Isso. Então, quando você vai conhecer um lugar, não quer dizer que você não vai morar lá. Você tem que ir preparado. Foi para isso que Deus mandou eles espiarem, né? A terra já era deles, né? A escritura espiritual já tinha sido passada. Era para eles verem, para se preparar, para no momento oportuno tomarem posse. Só que aconteceu o seguinte: eles chegaram lá, verdadeiramente, terra que mana leite e mel, tudo maravilhoso, tudo lindo. Só que tem o seguinte: havia homens, né? Enormes de estatura, né? Ali descendentes dos Anaquins. E eles voltaram de lá com as mãos cheias de alimentos, porém com o coração desse tamanho, morrendo de medo. A maioria, os 10, né? Isso, eram 12. Desses 12, 10, a grande maioria, disseram: nós não vamos conseguir. Não. Né? Se 10 não queriam entrar, quantos foi que continuaram firmes na promessa? 2, né? Isso, apenas Josué e Caleb. Só que tem um problema. Esses 10, como se não fosse o bastante, eles conseguiram contaminar toda a nação israelita. Olha só, irmãos. A voz do povo não é a voz de Deus. Irmãos, aí na sua igreja, vocês já imaginaram? Imagina aí a situação, né? Que o seu pastor, a sua liderança, o dirigente, o presbítero, a pastora aí da sua igreja, né, tome ali uma decisão dirigido pelo Espírito Santo, porque Moisés obedeceu o que Deus mandou fazer, né? Nós somos representantes de Deus na terra. Deus mandou, Moisés obedeceu. Deus também dá um comando para nós que somos pastores e a gente passa para a igreja. Aí agora imagine o seguinte: aí o seu pastor, a sua pastora, né, de acordo com a Bíblia, né, dá uma determinação, aí começa aquele grupinho que fala com um, que fala com o outro, que fala com o outro. Daqui a pouco, esse grupo contamina a igreja toda e só ficam vocês duas, ou vocês dois. Aí você diz: só tem nós dois, vamos seguir? Não, irmão, não siga o errado, não. Você tem que ser determinado do lado certo, que é o lado de Deus. Números, capítulo 13, versículos 30 e 31. No versículo 30, a gente vai ver a coragem de Caleb.
né? No meio daquela multidão, Caleb teve coragem de abrir a boca e ser do contra. Mas não era ser do contra do povo, é ser contra o errado e a favor do que era certo. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia. Né? Observe, irmãos, que Caleb ali naquele momento ali defendeu verdadeiramente, aleluia, né, a sua posição, porque ele viu que diante de tudo que estava acontecendo ali, aqueles homens, né, os 10 que vieram ali assustados, contaminaram ali todos que estavam ali, porque eles vieram de lá para cá e tinham que apresentar ali para Moisés, né, e o povo, isso, um relatório exatamente, de toda aquela terra. Vocês estão entendendo? Então, acontece que eles chegaram ali dizendo que a terra, né, era uma terra difícil, era uma terra onde tinham gigantes, que diante daquele povo eles eram como gafanhotos, entende? Então, contaminou todos. Porque o medo, ele contamina. Contamina, né? Entende? É verdade. Entende? Porque imagina a situação. Imagina como aquele povo estava esperando o retorno desses 12 homens, né, que foram lá observar a terra. E assim, a terra manava leite e mel e realmente tinham gigantes lá. A questão, irmãos, era que Deus já tinha dado a vitória. E o crente não vive por vista. O crente vive pela fé. Por isso que Caleb diz assim, olha, e possuamos-la em herança. Porque Deus já tinha dado, sabe? Ainda que o relatório fosse verdadeiro. Mas Deus disse assim, olha, vocês vão lá, vocês vão conhecer, para vocês já irem preparados, mas eu serei contigo. Isso mesmo, eles chegaram e disseram, olha, não podemos atacar aquele povo, pois é mais forte do que nós. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós, todos nós, né, que servimos a esse Deus maravilhoso, somos mais fortes, entende? Aleluia. A palavra do Senhor diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade. Às vezes a gente, né, se depara diante de alguma situação, né, diante de muitas coisas, a gente se depara, às vezes a gente até treme na base, mas eu quero dizer para você, certo? O nosso Deus é mais forte. Aleluia. Vocês estão entendendo? O nosso Deus é o rei, o nosso Deus é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Então eles chegaram ali, os 10, dizendo que eles não podiam vencer, que eles eram mais fracos, que aquele povo era mais forte. Isso. Deixamos aqui, pastor, né? Diante do que Caleb disse, o que foi que eles responderam no versículo 31? Olha só, os homens, né, que com ele subiram, porém disseram, não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Ou seja, né, eles estavam convencidos que não conseguiriam vencer, só que eles estavam se esquecendo do comando de Deus. Isso. Né? Então, amados, olha só, vamos imaginar, às vezes a gente levanta na igreja uma proposta, aí tem um grupo que diz assim, não, a gente não vai conseguir. Não porque a nossa igreja é pobre, não porque a nossa igreja é longe, não porque a gente não tem carro, não. E aí começa a colocar tanta dificuldade e às vezes aqueles 2 ou 3 que até queria fazer, terminam se desanimando. A palavra aqui, irmãos, vamos voltar ao tema, a voz do povo não é a voz de Deus. Lá em Jó, a palavra do Senhor diz assim, olha, determinando tu um negócio, seja firme e a luz brilhará em teus caminhos. Josué e Caleb foram determinados na bênção. E aí houve uma consequência terrível. Eles estavam, nessa situação aqui, perto de entrar na terra prometida. Estava pertinho. Só que apenas 2, Josué e Caleb, permaneceram ali na obediência. Qual foi o castigo? Deus disse, dê meia volta para o deserto e vocês vão passar agora 40 anos no deserto. Eles peregrinaram lá 40 dias, né, espiando a terra. Para cada um dia, Deus deu de castigo 1 ano, né? E aqueles 10 morreram. Aqueles 10 foram punidos com a morte imediata. Amém, irmãos? Então, que o Espírito de Deus, mais uma vez, fale fortemente ao nosso coração, porque nós não somos Maria vai com as outras. O Espírito de Deus vai nos visitar, vai nos instruir na palavra, para a gente não ir com o grupo errado. E o último exemplo, claro, que a voz do povo não é a voz de Deus, nós iremos lá para a própria história de Jesus, né? E vamos
pegar aqui em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 15. Aleluia! Né? Aqui Jesus ele está sendo julgado, né, ali perante Pilatos. Pastor Marinaldo tem mais irmãos. Né? O ministério de Jesus durou cerca de 3 anos. Né? Ao longo daqueles 3 anos, Jesus só fez o bem. Isso, A gente observa que naqueles 3 anos, Jesus curou, Jesus abençoou, entende? Jesus, naquele momento ali, irmãos, aleluia, realmente, mudou a vida das pessoas, ressuscitou, pessoas ajudou, multiplicou ali pão. Isso, alimentou multidões. Alimentou, entende? Libertou muitas pessoas, né, dos demônios. Segundo a própria Bíblia, se fosse escrever, né, todos os milagres de Jesus, não caberia em todas as bibliotecas do mundo todo, entende? Sem falar em tudo que ele ensinou, né? Todo o seu ensino, toda a sua doutrina, conforme está aqui registrado na Bíblia Sagrada. Aí, irmãos, depois de mais de 3 anos, dando esse testemunho, só fazendo bem, né? Por inveja, levam Jesus ali para ser julgado perante Pilatos. Pilatos era um homem ímpio, né? Era um governador ímpio, ele não era temente a Deus. Mas até mesmo Pilatos viu que Jesus era inocente e que ele estava ali naquela situação por pura inveja. Isso, né? E a gente vai ver aqui na palavra do Senhor o que foi que aconteceu. Isso. A gente começou falando sobre o povo, né? Que o que Jesus fez nesses 3 anos, os milagres, tudo de bom, né, que Jesus fez. A gente observa agora, né, que todos estavam ali também diante do julgamento de Jesus. Isso. E aí, o tema, a voz do povo não é a voz de Deus. O que era que nós vamos imaginar que a gente não soubesse o que foi que aconteceu. Jesus, um homem que fazia o bem a todos, ensinava, curava, alimentava, expulsava demônios, não é verdade? E aí, um grupinho pequeno, né, de doutores da lei, de sacerdotes, levaram Jesus para ser ali julgado por Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilatos não encontrou nenhum crime em Jesus, queria soltá-lo. Só que uma multidão já estava lá fora, sendo contaminada, sendo induzida por aquele grupo de doutores da lei e de sacerdotes. Por isso, irmãos, que nós temos que ter cuidado com a influência. A palavra do Senhor nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, eram pessoas boas, que inicialmente eram boas, mas no momento que ouviram os argumentos dos doutores da lei, né, da elite da sociedade, mudaram de lado, né? Inclusive, eles foi quem decidiram o destino de Jesus, né? Nós vamos ver aí, né, pastor? No versículo 11, irmãos, lembrando, né, que nós estamos aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos, Isso. capítulo 15. Sim. E o versículo 11 começa assim, ó: os principais sacerdotes, porém, incitaram a multidão, olha só, no sentido de que Pilatos soltasse Barrabás. Isso. Então observe aqui que incitaram toda a multidão, né, no sentido que Pilatos soltasse Barrabás. Então, todos aqueles, os principais, né, sacerdotes, naquele momento ali, eles contaminaram o povo para que o povo, naquele momento ali, viesse ali fazer pressão, né, sobre Pilatos. Isso. E para que Pilatos viesse soltar Barrabás. E quem era Barrabás? Barrabás era um criminoso. Imagine, entende, um homicida. Que estava ali preso para ser morto, mas era de costume, né, naquela época, sempre soltar um preso ali durante a Páscoa, né? Aí, o que é que acontece, irmãos? Esse grupo aqui, né, dos principais sacerdotes, desses doutores da lei, eles influenciaram a voz do povo, não é a voz de Deus, né? Versículo 12, o que é que Pilatos, né, fala e faz ali, diante da situação? Pilatos pergunta: que farei, pois, com este a quem chamais rei dos judeus? Aí no versículo 13, queridos, observe que eles começaram agora a gritar. Eles gritaram: crucificam. Olha só. Irmãos, a gente começa a observar, né, aqui que muitos estavam gritando ali, certo? Muitos que estavam ali gritando, estavam ali indo uns pelos outros ali, entende?
sendo influenciado Verdade. por outros que estavam ali gritando. Muitas vezes a gente aqui, trazendo, né, para o nosso tempo, a gente vê muitas situações que às vezes a gente julga, muitas vezes a pessoa não fez aquele crime, e a gente fica aqui dizendo, ó, tem que ser preso, tem que ser assim, assim, assim. Porque está sendo noticiado, né? Pela mídia, né? Então, quantas vezes nós não estamos sendo influenciados pela mídia? Isso, às vezes a gente né? julga mal, né? A gente julga mal. É por isso que a gente tem que vir para a Bíblia, irmãos. Sabe? A gente tem que vir para a Bíblia. O Espírito de Deus não vai nos deixar confundidos. Aqui é uma palavra para quem é corajoso. Amém? Declare aí com sua boca de profeta e escreva aqui nos comentários, eu sou corajosa. Eu sou corajoso, porque assim, você tem que ter coragem de nadar contra a maré. O que é nadar contra a maré? Todo mundo tá indo naquele sentido errado e você vir no sentido contrário. Então, se o pessoal quer se unir para fazer uma torre de Babel, para fazer uma coisa que está desobedecendo a Deus, não entre nessa não. Você não é Maria, vai com as outras. Eu me lembro quando eu era adolescente, isso já deve ter acontecido com vocês, viu? Eu era adolescente, aí às vezes minhas colegas queriam ir para um lugar. Aí eu chegava em casa e eu dizia assim, mãe, eu quero ir. Eu adulava amanhã, não, você não vai não. Não, você não vai não. Aí quando eu dizia assim, amanhã todo mundo vai. A mãe me respondia, você não é todo mundo. E ela não me deixava ir mesmo. Por quê? Porque ela sabia que não era o melhor para mim, mesmo que todo mundo estivesse indo. Manhã dizia logo, você não é todo mundo. Então você não vai, você não é todo mundo. Sabe, irmãos? Então, nós temos que ter coragem de confrontar a vontade da maioria, se essa vontade da maioria é a vontade errada. Não é verdade? A voz do povo não é a voz de Deus, né? Exatamente, né? E, amados e queridos irmãos, aleluia, a gente aprende aqui, louvado seja o nome do Senhor, que a única voz que nós temos que ouvir e obedecer é a voz do Espírito Santo. Aleluia. Amém, queridos? Nós vamos orar nesse momento. Eu peço para você já preparar. A pastora vai estar orando, apresentando a Deus, né, a vida de vocês, os pedidos de oração. Louvado seja o Senhor Jesus. E eu estarei orando, apresentando a Deus, né? A água, eu vou estar pedindo a Deus para que Deus consagre essa água. Amém. Aleluia. E você vai beber com fé, crendo no milagre, porque eu tenho certeza que o milagre vai acontecer na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, e eu vou orar para que Deus afaste todas as más companhias. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então não se misture. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? A gente convive na família, no trabalho, na escola, na vizinhança, com todo tipo de gente, mas não se deixe influenciar. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, porque é momento de oração e nós vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, aleluia, pela sempre viva palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, te damos graças e glórias, porque o Senhor falou, o Senhor nos ensinou, o Senhor nos instruiu acerca dos cuidados que nós devemos ter com as pessoas com as quais nós andamos e que nós não devemos trilhar por caminhos errados. Te pedimos perdão, Senhor, se em algum momento da nossa vida nós seguimos os conselhos errados ali de Torre de Babel, dos espias ali de Israel, ou até mesmo dos israelitas que quiseram ali crucificar a Jesus. Perdão, Senhor. Aleluia. No nosso dia a dia, muitas vezes, nós até desagradamos ao Senhor, pensando que estamos fazendo a coisa certa. Mas arrependidos, nós confessamos, estamos aqui como barro nas mãos do oleiro e te pedimos, Espírito de Deus, nos modela, nos transforma com o teu poder e que a partir de hoje nós sejamos direcionados apenas pela tua voz, como foi ali com o profeta Samuel. Eu te apresento, meu Deus, as nossas companhias. Afasta de nós todo joio, todo bode, todo engano, tudo que não provém de ti, Pai. No nome de Jesus, afasta de nós toda pedra de tropeço, vai tirando da nossa frente, em nome de Jesus.
Nós queremos viver para te agradar e para te adorar na beleza da tua santidade. Eis aqui, meu Deus, os teus filhos que concordam conosco nesta oração. Visita, meu Deus, esta mãe, esta esposa, aleluia, este varão valoroso, esses filhos. Visita também, meu Deus, essas pessoas, meu Pai, que colocaram seus pedidos de oração aí nos comentários, e eu venho escrevendo aqui no caderno. Que o Senhor, meu Deus amado, esteja, aleluia, atendendo a petição do teu povo. Oh, meu Deus amado, abrindo porta de emprego, abençoando, meu Deus, a vida financeira dos teus filhos, ó Rei da Glória, aumentando a fé, abençoando, meu Deus, as igrejas aqui representadas. Meu Deus amado, aquilo que parece impossível para o homem é possível para o Senhor. Assim como eu estou com as minhas mãos sobre este caderno, que as tuas mãos poderosas estejam sobre cada vida para abençoar e operar milagres em nome de Jesus. Aleluia. Sim, meu Deus, ainda na tua presença, meu Pai. Aleluia. Nós te damos graças e glória, te glorificamos Amém, e exaltamos o teu nome. Deus amado, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui clamando ao Senhor por cura, Pai, por milagres também. Que o Senhor esteja, meu Deus, curando esse irmão, essa irmã. Que o Senhor esteja, meu Pai, fazendo milagre. Que o Senhor esteja nesse momento agora, meu Pai, aleluia. Repreende, meu Pai, todo medo. Repreende, meu Pai, toda depressão, Pai. Que o Senhor esteja agora, no nome de Jesus, tirando, arrancando pela raiz todo esse mal. Meu Deus, nós também te apresentamos, Pai, essa água. Sim, Deus amado, no nome de Jesus, que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando, consagrando esta água, Pai. Aleluia. Que no momento, meu Deus, que os teus filhos, Pai, forem beber, né, dessa água, que todo mal venha cair por terra. E o nome do Senhor venha ser glorificado, exaltado, meu Pai, em nome de Jesus. Que seja agora abençoado, consagrado agora, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém. Eu creio, eu tomo posse, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, beba com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que o Espírito de Deus te visite do alto da cabeça à planta dos pés. Nós vamos ouvir agora a conclusão, né, dessa palavra, a confirmação da palavra. O pastor Marinelo vai estar trazendo o versículo para concluir a reflexão nesta tarde, ou nessa manhã, ou nessa noite, nesse momento que você estiver assistindo. Queridos, né, nós estamos agora, né, no final desse momento tão maravilhoso, e como sempre eu trago aqui uma reflexão, né, para a gente encerrar. E hoje eu quero trazer Salmo de número 9. Amém. Salmo 9, aleluia, no versículo 2, né? Lembrando os irmãos que eu trago só a parte A. E diz assim, ó: em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aleluia. Aleluia. Que a cada dia, irmãos, a gente venha cantar, louvar, glorificar, amém, ao nosso Deus maravilhoso. Seja ele dado a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. E glória não seguindo a voz, as vozes, né? Porque essa voz do povo aí não é a voz de Deus, não. A voz de Deus, e a sua voz é aquela que dá o perfeito louvor. Amém? Nós vamos encerrar com os nossos 3 conselhos. Quais são? Ame a Deus, leia a Bíblia, coloque em prática tudo que nós estamos aprendendo. Deixamos, como sempre, também sugestões de outros vídeos para vocês continuarem aqui junto conosco no canal. Esperamos vocês amanhã ao meio-dia. Super beijo no coração de todas essas meninas lindas. Forte abraço aos varões valorosos. Que todos vocês fiquem na paz. Tchau, tchau.